Salve galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez para ler um artigo, um texto com um título que chamou bastante minha atenção. Parece que vai abordar o assunto, né, em relação ao anime, a qualidade do anime de Yu-Gi-Oh! De uma forma mais aprofundada. E aí eu fiquei curioso para saber se o site, né, quem escreveu a matéria, vai abordar de uma forma rasa, superficial, com aqueles velhos discursos sobre nostalgia, sobre como Yu-Gi-Oh! Morreu, ou se vai tentar fazer uma proposição diferente daquela que a gente está acostumado, se vai fazer alguma discussão de um jeito que realmente seja coerente e não fique só no senso comum. Mas antes da gente seguir com a leitura, eu gostaria de pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e também considerar fazer um apoio financeiro através do Pix aí no QR Code que está no canto inferior esquerdo da sua tela, ou então pelo link na descrição aí do PicPay, beleza? E também quero avisar vocês que eu tô com uma lojinha, uma tentativa de lojinha, então caso você queira apoiar e adquirir as cartas, você também pode, vendendo alguns lotes aí a um preço acessível, e aí vocês podem então estar adquirindo esses cards, beleza? Então, enfim, sem mais enrolação, bora aí para ler a matéria. Aqui não diz quem foi que escreveu, então no caso essa matéria foi postada nesse site Filibuster, que aparentemente não é um site voltado para Yu-Gi-Oh! Ou para o mundo nerd geek necessariamente, mas eles abordam de tudo um pouco. E aí vamos então seguir a leitura. Ao considerar franquias de anime icônicas, Yu-Gi-Oh! Frequentemente surge como um concorrente líder. Por gerações, as aventuras fascinantes do chamado Rei dos Jogos, cativaram fãs em todo o mundo, proporcionando inúmeras horas de emoção. Durante seu auge, os duelos vibrantes e as tramas emocionantes fizeram de Yu-Gi-Oh! Um nome familiar. Embora sua popularidade tenha diminuído desde os anos 2000, é hora de reavaliar a série, principalmente à luz das críticas contínuas. Então aqui a introdução, né? Nada demais. Apesar de seu legado histórico, alguns comentaristas online afirmam que a qualidade de Yu-Gi-Oh! Declinou a cada série sucessiva. Eles frequentemente vinculam sua queda de popularidade à deterioração da qualidade. No entanto, essa perspectiva pode ignorar a realidade matizada. Embora nenhum anime posterior tenha igualado o sucesso do original, é simplista culpar apenas a nostalgia pela queda percebida. A verdade por trás da queda de popularidade de Yu-Gi-Oh! É muito mais intrincada do que muitos fãs reconhecem. Eu não sei, né? Mas assim, embora isso aqui seja verdade, dá uma impressão de que é um texto gerado no chat GPT que não carrega uma pessoalidade. A ordenação dos elementos da frase parece muito robótica. Aí aqui a dinâmica única de Yu-Gi-Oh! Elementos distintivos em diferentes séries. Aí eles colocaram aqui a imagem do clássico, do 5Gs, GX, o Brains e os Exal. E ignoraram o Arc 5. Entre as várias adaptações de anime dentro da franquia Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters continua sendo a série principal. A jornada de Yugi Muto como o protagonista principal é estimada, com fãs ao redor do mundo tendo crescido ao lado dele. Sua influência na cultura de anime é profunda. Tá vendo? Tipo esse negócio assim, a jornada tal. Sua influência é muito não sei o que. Aí é meio chat GPT isso. Sua influência na cultura de anime é profunda, tornando compreensível que muitos fãs sejam resistentes a mudar sua afeição para outro lugar. Ao contrário de Pokémon, que manteve Ash Ketchum ao longo dos anos, Yu-Gi-Oh! Corajosamente fez a transição para longe de Yugi, introduzindo uma série de novos protagonistas no processo. Essa transição pode explicar por que as séries subsequentes tiveram dificuldade em replicar o sucesso do original. Por exemplo, Yu-Gi-Oh! GX manteve elementos familiares, mas também introduziu seres cósmicos e um formato de jogo de cartas colecionáveis reformulado, permitindo que ele conquistasse seu próprio lugar na história da franquia. Não sei se foi tão reformulado assim, porque muitas coisas eu acho que já tinham se consolidado ainda dentro do Duel Monsters, né? Assim, entendo nessa questão aqui, né? Apesar que essa nomenclatura é meio incomum, né? Seres cósmicos, né? Enfim. Mas eu entendo o que a pessoa que escreveu, se é que foi uma pessoa mesmo, quis dizer.
Em contraste, Yu-Gi-Oh! 5Ds introduziu um protagonista, Yusei, cujo comportamento sério e estilo de duelo distinto contrastavam fortemente com o de Yugi. Não, contrastava fortemente, eu acho que é demais. Eu não acho que contrastava fortemente, mas assim, tinha alguma mudança. O estilo dele é um contraste assim total do Jaden. Né? Que o Jaden tinha aquele jeito mais brincalhão, mais good vibes em relação aos duelos. E o Yusei já sempre teve essa pegada mais séria, até por conta das origens do Yusei, né? Que ele começou lá em... era Satélite, acho que é o nome da cidade, né? Que é a cidade que ficava só com as sucatas, com o lixo, né? Da cidade principal, que acho que era Neo Dominó City. Então, até por esse backstory tem essa diferença. Mas o Yugi só é mais amistoso, ele não chega a ser, vamos dizer assim, bobão igual o Jaden. E até o Jaden a gente pode fazer algumas ressalvas, porque ele muda bastante no decorrer da trama, até ele pegar e conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre o jeito dele, né, mais alegre e tal, com a seriedade de ver que o mundo não é só brincadeira, não é só você ser inconsequente o tempo todo. Que é aquela jornada de amadurecimento dele. Inicialmente, essa mudança alienou um segmento da base de fãs. Cada protagonista subsequente, embora projetado para se destacar, enfrentou desafios semelhantes, lutando com seu relacionamento com o passado histórico da franquia. E fora que Yu-Gi-Oh! 5Ds, eu não sei se vai ser abordado isso, ele era muito odiado na época em que ele lançou. Tanto que era muito comum aquele meme assim, ó, Card Games on Motorcycles. Era muito comum esse meme aqui, né? Esse Card Games on Motorcycles. Toda hora zoavam e muita gente não dava nem chance. E aí foi só o tempo que conseguiu redimir o Yu-Gi-Oh! 5Ds. A evolução do jogo, do jogo de cartas. A crescente complexidade da mecânica de jogo. Em meio a protagonistas mutáveis e narrativas em evolução, é evidente por que Yu-Gi-Oh! Sofreu declínios ao longo dos anos. Muitos fãs originais se sentiram desconectados, pois tanto a história quanto os principais elementos da jogabilidade se transformaram. Com a introdução de Yusei, veio a inovadora mecânica de invocação síncro, que apesar de sua inovação, enfrentou críticas de fãs de longa data que sentiram que ela interrompeu o cerne do que tornou a série atraente. Não sei se foi tanto com relação à invocação em si. E eu não sei se está falando disso dentro de um contexto global. Porque se for falar dentro de um âmbito nacional, eu acho que a localização do anime não ter vindo para cá, veio bem depois, também foi de extrema influência nesse sentido. E até porque também ficou um grande limbo depois da saída da Upper Deck, a gente ficou alguns anos sem cartas traduzidas, sem cartas em português brasileiro. À medida que cada nova temporada era introduzida, técnicas de invocação complexas adicionais eram adicionadas, notavelmente com o advento dos Link Monsters. Na época de séries como Yu-Gi-Oh! Zexal, mesmo com um elenco envolvente, ele lutava para se firmar contra seu antecessor devido à sua forte dependência de novos tipos de monstros e mecânicas. Aqui eu não sei se somente as mecânicas dessas invocações por si só eram elementos tão determinantes para poder se consumir e falar sobre a qualidade da animação em si. Porque, pessoalmente, eu não posso falar de estatística, eu não sei se existe uma estatística para isso, mas de todos os comentários negativos que eu vi sobre as séries seguintes, nenhuma delas envolvia necessariamente a questão da mecânica. Envolvia sempre características sobre como os personagens ficaram mais caricatos, sobre a trama ser mais arrastada, sobre a trama de se desviar bastante da profundidade e até mesmo da seriedade que as anteriores tinham, mesmo quando havia a presença dos elementos humorísticos, no caso do GX. Então o Zexal mesmo foi bastante criticado por isso, né? Que era um protagonista todo desajeitado, que não sabia duelar, era muito ruim. E aí, tanto que a série assim, se arrastou bastante no Zexal 1, até ter um desfecho legal, e para o Zexal 2, que começou a introduzir os Baryons e começou a aprofundar muito mais a história, mostrando que não era aquela coisa superficial. Mudanças recentes de formato e produção.
Em dezembro de 2019, a Konami anunciou uma reformulação significativa para o anime Yu-Gi-Oh! Com o lançamento de Yu-Gi-Oh! Sevens, a franquia mudou para um novo estúdio de animação e introduziu o formato Rush Duel. Essa mudança teve como objetivo simplificar a jogabilidade e criar partidas mais rápidas para atrair um público mais amplo. Embora essa abordagem tenha resultado em uma adaptação TCG bem-sucedida, ela alienou muitos entusiastas de anime que acharam que as mudanças prejudicaram a essência da série. Mas o que eu percebo é que muita gente que critica o Sevens nem de fato assistiu. Hoje em dia, vou falar uma coisa também que mais uma vez é uma percepção pessoal e empírica. Mas eu tenho notado que muitas pessoas têm se tornado papagaio de, desculpa a expressão aí, mas é um papagaio de puteiro, ou seja, só repete bosta. Porque muita gente não vai lá assistir, espera algum youtuber lançar alguma coisa para aí sim emitir uma opinião. Então, se tem 3, 4, 5 youtubers falando bosta daquela animação, eles vão pegar e reproduzir aquela fala. A prova assim, cabal disso é que se num primeiro momento teve um monte de gente reproduzindo esses discursos sobre Yu-Gi-Oh! Sevens ter sido um lixo, teve um canal, por exemplo, o canal Qualquer Coisa, que é um canal excelente, bom pra caramba. Ele fez um vídeo explicando sobre o Seven, sobre a narrativa, sobre os elementos, algumas coisas ali muitíssimo interessantes. E aí, a partir desse vídeo, as pessoas começaram a mudar a fala, mas elas não necessariamente foram lá assistir para tirar as próprias conclusões. Elas começaram só a replicar aquilo que ele já tinha falado no vídeo. Ah, porque você sabia que tinha uma metacrítica ali para Konami dentro do Rush Duel, não sei o quê. Mas, assim, ele teve essa percepção, pode ser a crítica ou não. Ele falou que era bom, porque é um canal influente, aí todo mundo começou a falar de volta. E aqui a crítica não é sobre ele, cara. Inclusive, eu só tenho elogios para ele em relação ao conteúdo, em relação a roteiro, abordagem, edição, excelente. Mas a minha crítica é em relação a esse público que se fomentou dentro dessa bolha, né, uma bolha de nostalgia que se retroalimenta e que o pessoal não consome mais o anime, não consome mangá, nem nada, porque basta você pegar um canal qualquer, ver um resumo, e se for um canal grande, o Ei Nerd, não sei o que, falando que é uma bosta, aí todo mundo começa a repetir e falar que é uma bosta também. Isso não é bom. Como um show voltado para públicos mais jovens, Yu-Gi-Oh! Tem a tarefa de evoluir para envolver novas gerações de espectadores. No entanto, com suas simplificações de jogabilidade e mudanças artísticas, muitos fãs de longa data ficaram decepcionados. Apesar dos visuais coloridos de Yu-Gi-Oh! Sevens, ele acabou sendo recebido com críticas, tornando-se a série de menor duração da franquia. A iteração subsequente, Yu-Gi-Oh! Go Rush, tentou atrair públicos novos e existentes. Ainda assim, parecia que muitos dos fãs originais já haviam descartado o anime naquele ponto, vendo-o como um afastamento do que fez a franquia ressoar nos anos anteriores. E aí também uma reflexão pessoal que eu faço a partir disso, não é que, assim, não é que pode até ser o caso de que fãs originais, né, fãs antigos, eu acho que seria a expressão melhor, já haviam descartado o anime, não descarta, pode até ter descartado e tal, mas lembrar que, assim, pelo menos aqui no Brasil, a impressão, e isso parece que é um consenso, que o Yu-Gi-Oh! Tem uma grande dificuldade em ampliar a sua base de jogadores. Assim, a grande maioria dos jogadores que nós temos são pessoas que já foram ali cooptadas pela nostalgia, pessoas que já criaram um vínculo afetivo muito grande com o Yu-Gi-Oh! Desde muito tempo, desde a infância, e que se mantém ali com alguma fidelidade, e há também as pessoas que jogam, aí se atualizam até um certo momento, param em um determinado período, determinado ano, e depois resolve voltar para jogar de novo, entendeu? O impacto da nostalgia na percepção de Yu-Gi-Oh! Saudades dos dias de glória de Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos, a franquia de anime Yu-Gi-Oh! Certamente lutou com vários desafios legítimos que afastaram os fãs. No entanto, uma das críticas mais infundadas surge do viés da nostalgia. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters se destaca como o auge da franquia. Personagens como Yugi e Kaiba permanecem sinônimos da marca, e seus legados oferecem suporte constante mesmo anos após sua introdução. Fato, né? Fato.
E eu acho que também fazer uma crítica aqui indireta, porque não é a um canal específico, mas parte da culpa disso aqui tem muito a ver, parte da culpa, né, de novo, tem a ver com canais que exploram isso aqui até o talo, né? Que exploram essa ideia de que tudo antigamente era melhor, ou de ficar revivendo esse suposto passado glorioso o tempo todo, né? É um saco isso. E, de novo, isso aqui não é um elemento que implica que as coisas novas não possam ser criticadas, mas que elas sejam criticadas a partir de uma perspectiva que faça sentido, que tenha lógica, que tenha a ver com a caracterização daquilo que define o negócio como ele é hoje. Então, por exemplo, sobre a evolução das mecânicas, eu acho que é uma crítica pertinente. Agora ficar falando porque o Yugi, o Kaiba era melhor, porque o jogo antigamente era melhor. Isso não cabe, porque a gente pode falar de Atalok, pode falar de combo de Fiberjar, e eram coisas assim extremamente nocivas, assim como também tem essas coisas nocivas na atualidade. Então pensar em Exódio FTK, por exemplo, né? Isso ninguém fala, poucos falam, na verdade. Não importa o quanto as séries subsequentes tenham se esforçado para inovar, superar a popularidade do original. Parece uma tarefa impossível devido a essa conexão nostálgica. Verdade, isso é muito verdade. Fãs que cresceram com Yu-Gi-Oh! Duel Monsters frequentemente percebem qualquer anime que se desvie dos personagens familiares como menos valioso. Verdade também. Embora existam qualidades notáveis em adaptações posteriores, elas simplesmente não conseguem evocar o mesmo fervor do original. Afinal, a primeira experiência de alguém é inesquecível. A emoção e a excitação com as quais os fãs ressoaram nos primeiros dias permanecem inigualáveis. Apesar dos altos e baixos, a franquia Yu-Gi-Oh! Perdura como uma pedra angular da cultura anime, pronta para continuar cativando o público por anos. Com o passar do tempo, até mesmo temporadas outrora criticadas ganharam uma nova apreciação. À medida que espectadores cresceram com elas, expressam seu carinho. Tem algum errinho, tem uns errinhos de gramática aqui. A nostalgia tem seus limites e Yu-Gi-Oh! Tem a resiliência para suportar o teste. Bom, vamos lá às considerações então. Eu não acho que esse texto, embora tenha mencionado no título, que se trataria, como eles disseram aqui, uma resposta complexa revelada, eu acho que sim, eu acho que existe uma resposta complexa, existe um caminho, eu vou dizer que na verdade existe um caminho complexo a ser trilhado, mas aqui não foi revelada nenhuma resposta, sendo bem sincero. O que se levantou foram coisas assim que é verdade, que a nostalgia é um grande fator de influência, que existe essa imagem extremamente saudosista que enaltece esse passado glorioso, que ofusca aquilo que há no presente, mas não ofereceu caminhos, não ofereceu perspectivas sobre como combater isso. Porque penso eu que para combater isso, né, acho que uma das formas que Yu-Gi-Oh! Tem para poder se popularizar, além da já mencionada localização do anime mais adequada, porque a gente tem aí Yu-Gi-Oh! 5Ds que foi legendado e largaram no meio do caminho. Legendado não, foi dublado, né, Yu-Gi-Oh! 5Ds. Aqui, ó, foi dublado. E teve também o Vrains, que da mesma forma também tinha sido dublado e também largaram no meio do caminho, né? Então, uma localização mais adequada pode ajudar, mas essa localização também precisa estar acompanhada de uma ampla divulgação. Eu acho que também a retomada do mangá, e eu falo agora assim do clássico mesmo, do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, e acompanhado de cards promo, também seria uma excelentíssima forma de divulgar, de ampliar o escopo, o alcance de Yu-Gi-Oh! E, bom, indo para além das questões óbvias, eu acho que aí eu não sei se entra a Devir ou diretamente a Konami. Porque eu sei que a Konami promove uma série de coisas lá nos Estados Unidos em eventos de quadrinhos, eventos voltados para a cultura nerd geek, como a Comic Con.
em que eles montam stands voltados para o Master Duel, stands voltados para o Duel Links, stands voltados para o TCG, no qual tanto os jogadores veteranos podem desfrutar ali de algum duelo, participar de algum campeonato, como também tem um espaço que é voltado especificamente para pessoas que querem aprender ou para pessoas que querem voltar a aprender, que é por isso que tem uma coisa chamada Demo Judge, né? Que é um programa da Konami em que tá até aqui em inglês, né? Vamos ler aqui, ó. Ele foca no desenvolvimento, treinamento e habilidade para juízes habilidosos, juízes habilidosos para trazer novos jogadores através de eventos demonstrativos e a promoção de jogatina organizada. Então, ampliar esse programa aqui no Brasil é fundamental, porque aqui no Brasil mesmo são poucos os juízes que têm de demonstração. A grande maioria dos juízes são voltados, né, para regional, para nacional, são juízes voltados única e exclusivamente para o âmbito competitivo. Isso não significa necessariamente também que esses juízes não possam atuar dentro dos eventos como juízes de demonstração. Mas eu acho que ampliar esse programa, porque assim, às vezes o juiz que é um juiz, um judge, né, de campeonato, não tem a mesma retórica ou a mesma didática para promover um ensino que um demo judge teria, porque eu acho que são treinamentos diferentes. Então, muitas vezes o cara é super, hiper expert em resolução de chain, essas coisas, mas ele não consegue traduzir isso tão bem, seja por uma questão didática, ou seja porque também quando a gente está ali envolvido do card game, a gente que já está há muito tempo dentro desse cenário, acaba adquirindo certos vícios que podem prejudicar, né? Então, às vezes a gente olha um deck, quer encher de hand trap e essas coisas, e poderia alguém com uma didática, né, voltado, por exemplo, poderiam ter um programa que é voltado para facilitar a entrada de professores, né, professores de língua portuguesa, porque aí ajudaria bastante na semântica, promover algum tipo de atividade, alguma coisa pedagógica, por exemplo, criar um formato pedagógico, né? Aquele Two Player Starter Set foi uma tentativa fracassada, não foi pedagógico necessariamente, né? Apesar de ter sido um pouco sim, mas foi uma tentativa fracassada, mas que pelo menos a Konami tentou. Eu acho que isso é um mérito, mas adaptar isso como material que poderia, por exemplo, estar ali dentro de um âmbito escolar seria interessantíssimo. Seria interessantíssimo, seria uma forma de valorizar os professores, porque eu tenho certeza que existem outros professores além de mim que gostariam de fazer parte de um programa desse, e não pela grana, mas porque tem amor pelo jogo, quer que outras pessoas joguem, e para ir começando a se criar uma cultura de desmistificação, de enaltecimento dessa nostalgia que já passou e que muitas vezes é infundada. Às vezes as pessoas criam essa nostalgia, que é um saudosismo, que está mais associado às memórias afetivas que a pessoa construiu do que com a obra, a qualidade do anime em si. Porque o anime tinha assim várias aberrações na versão dublada, né? De vários problemas assim de dublagem, problemas de censura, problemas de cortes, mudanças no sentido, né, que acabaram prejudicando a compreensão da trama, como no caso do GX, né, que dá a entender lá que o spoiler, né? Então dá a entender que o Jaden morre e assim por diante. E aí são alguns caminhos, né, possíveis. Então, além do anime, você promover programas para trazer demo judge, stands da Konami, de Yu-Gi-Oh! Que estejam muito mais presentes dentro de eventos de anime, de mangá, de quadrinhos e assim por diante, além de pensar programas voltados para trazer professores como demo judge, né? Que aí esbarra totalmente com o primeiro, né? Que aí é uma outra coisa, mas que pensa do âmbito educacional. Por que eu falo do âmbito educacional? Justamente para tentar trazer mais jovens para o Yu-Gi-Oh! Porque aqui no Brasil mesmo você percebe que tem muita gente velha. E é as mesmas pessoas, são as mesmas figurinhas carimbadas. Eu fico impressionado que não importa o número de pessoas que estejam presentes
no regional ou no nacional aqui. É sempre as mesmas pessoas que eu já conheço há muitos anos, 13, 14 anos, e são pessoas que já jogaram, que pararam, aí depois voltaram de novo, já tiveram 3 ou 4 idas e vindas, e o público vai envelhecendo, e não é só porque o jogo está ficando complexo, é porque o público está ficando estagnado, assim, o número não está oscilando. Mas enfim, essa é a minha opinião, quero saber qual que é a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários que a gente pode promover um debate bem legal e bem bacana, tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Valeu aí pelo apoio de todos, espero que tenham gostado.